Vibe Mundial FM. Sou o Vanderlei Paz, psicanalista, terapeuta holístico, mestre em ciências herméticas. E o nosso tema de hoje vamos falar um pouco sobre a alma de todas as coisas. Quando falamos em alma, nós lembramos da alma humana, que ainda carece de muitos estudos. A alma humana não é algo que para ser verificado só por místicos ou religiosos, e também deve ser pesquisada pelos cientistas de mente aberta. Então, xamãs, a sabedoria ancestral, sempre disse que tudo de alguma forma tem uma alma, ou uma ânima, uma parcela de alma. Tudo tem uma certa consciência que vai da pedra, da planta, do animal, do ser humano, uma alma mais complexa. Porém, tudo tem alguma coisa que vibra, que exala energia, capta energia e tem, de certa forma, uma microconsciência. Cada célula nossa é dotada de consciência, diferente da consciência humana, mas tem lá uma certa consciência. Os físicos da mecânica quântica percebem que, de alguma forma, o mecanismo de átomos e as suas subpartículas mostra que existe uma inteligência por trás de cada parcela. Percebemos também que o vírus demonstra uma certa inteligência, uma forma de preservação, de ser hospedeiro, né? Tem ali uma energia. Até pouco tempo, e é um absurdo, né? As pessoas achavam que as mulheres silvícolas eram seres desprovidos de alma, não é? E hoje em dia isso já tem uma evolução, claro, com exceções estúpidas e absurdas. Sabemos que os animais, eles de alguma forma pensam muito mais do que se imaginava. O seu cachorro, seu gato, o pássaro que está perto de você. E são várias camadas de aura. Há uma aura que é a emanação atômica, física, do corpo físico, ou da estrutura física de uma pedra, por exemplo. E existe já aquela micropartícula da consciência, ou chamada essência monádica, que habita todas as coisas. Mesmo os objetos feitos pela mão do homem, como por exemplo, você tem aí sua biblioteca, seu computador, nele de alguma forma, além da aura, da parte física do objeto, existe também uma emanação muito sutil de uma microconsciência que está em desenvolvimento. A partir que você toma consciência disso, tanto da sabedoria ancestral, como das mais atuais pesquisas, né, no campo das subpartículas atômicas, o que você percebe? Que quando você bate no seu computador porque está funcionando mal, xinga, faz o mesmo com o seu carro, né? Chuta a porta, etc., aquelas energias vão se impregnando nesses objetos e depois vão exalar sobre você. Quem já não ouviu falar do poder que tem o espelho? Desde os contos infantis, né? A Branca de Neve, espelho, espelho meu, né? E perguntando se havia mulher mais linda do que ela, e o espelho dá uma resposta ruim, quase que quebra, né? Mas isso é exemplo do reflexo da que a gente emite para o espelho, porque o universo, em algumas camadas, age tal qual um espelho, ou como uma bola de borracha que você joga na parede e ela volta com toda a força para você. Então, falar palavras boas ou ter emanações de pensamentos positivos quando você está diante do espelho, você só tem benefícios assim agindo. E o contrário também é verdadeiro. Já falamos muito, já recebemos aí do mestre Masaru Emoto sobre a água e a consciência que caminha na água em suas moléculas, né? Tudo isso foi sobejamente estudado pelo mestre japonês Masaru Emoto. E isso é um legado que ficou, ele marcou seu território com o fogo sagrado, deixando então este legado para que todos estudem e enxerguem a água de outra forma. Na década de 70, foi lançado um livro bastante importante chamado A Vida Secreta das Plantas.
E na vida secreta das plantas mostravam que aqueles cuidadores de plantas, eles sempre tinham algum benefício de retorno. Conta-se um caso de um furacão que aconteceu basicamente numa cidade inteira, que eu não me lembro o nome agora, e aquela estufa onde estavam ali os cuidadores das plantas foi completamente preservada. Outra experiência que fizeram propositalmente, alguém ameaçava uma planta com um fósforo aceso e essa plantinha tinha eletrodos que ela emitia então um som agudo, como se fosse um sinal de alerta, de um alarme. E aquela mesma pessoa que fez isso com um espécime daquela planta, quando entrava em outros compartimentos, onde havia principalmente plantas da mesma espécie, elas reagiam também, como que disparando um alarme na presença do agressor. Quem não já ouviu falar da aura, do poder das pedras, né? Então as pedras emitem sua energia, não só a parte atômica delas, mas existe também algo próprio de cada pedaço de pedra, da rocha da onde elas vieram, e cada pedacinho de pedra está ligado com aquela rocha, e todas as rochas do mesmo calibre, né, que existem espalhadas pelo mundo. Todas as rochas que representam aquela mesma família, né? Então a família do quartzo, do granito, enfim. E assim também são até as coisas invisíveis, são as bactérias, são os vírus, fungos, etc. E nós também, como seres humanos, muitas vezes emitimos um pensamento, uma energia, e do outro lado do continente alguém capta aquela boa ou má energia. Por isso que nós estamos falando aqui da alma de todas as coisas. Vibe Mundial 95.